Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da nossa série sobre o Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância do TCMS. Hoje vamos falar sobre a dimensão boas práticas. De que forma essa dimensão ela busca exemplos concretos e eficazes para garantir o direito das crianças de 0 a 6 anos. E para esse bate-papo, nós recebemos aqui, no videocast TCMS, o responsável pela dimensão Boas Práticas e também chefe da consultoria jurídica do TCMS, Dr. André Putinelli Júnior. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvinha. Doutor, por sua conta. Mais uma satisfação estar aqui no videocast TCMS para falar desse tema tão relevante e agradável, aprazível, que é a primeira infância. Doutor, nós estamos produzindo esse especial, já conversamos com os responsáveis pela dimensão capacitação, fiscalização e hoje temos o senhor aqui para explicar para quem está nos assistindo o que é essa dimensão boas práticas. Qual que é a importância dessa dimensão dentro da estrutura do programa? Olha, essa dimensão tem um significado salutar de pedagogia, um significado pedagógico. Nós buscamos identificar, radiografar quais são as boas ações gerenciadas no âmbito de cada poder, de cada órgão relativo à primeira infância, para disseminar, para divulgar e buscar disseminar essas boas práticas em todos os entes federativos, em todos os órgãos governamentais, porque uma palavra de incentivo para a salvaguarda dos direitos das crianças de 0 a 6 anos é salutar, é muito importante. Mas mais forte que a palavra é o testemunho de uma ação concretizada e vivenciada efetivamente que surtiu efeito. Então a gente busca radiografar isso, divulgar, disseminar e incentivar todos os órgãos, a sociedade a se engajarem nessa luta por uma causa nobre que é a primeira infância. Doutor, não tem como conversar com o senhor e não trazer um ponto de vista jurídico, para essa discussão. Existem alguns instrumentos normativos que respaldam o direito das crianças de 0 a 6 anos. Eu gostaria que o senhor fizesse para nós uma linha do tempo, a partir da nossa Constituição Federal até o Pacto Nacional. Vamos lá, então voltando ao Jardim do Éden, não tanto, mas a nossa Constituição, a nossa Carta Cidadã, de 5 de outubro de 88, inaugurou um capítulo muito importante de proteção dos direitos fundamentais, em especial das crianças e particularmente aquela idade sensível, aquela faixa etária sensível que vai do 0 aos 6 anos. Nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei básica, mas, na verdade, este movimento de emancipação da primeira infância ganhou força mesmo a partir da aprovação de uma lei federal, uma lei nacional, que é a Lei 12.257, de 2016, que é o marco legal da primeira infância. Depois dessa lei, em 2019, o CNJ, numa ação muito salutar, veio e conclamou os tribunais de contas, os tribunais de justiça, os poderes públicos como um todo, a se engajarem nessa luta e conclamarem os órgãos públicos a implementarem pautas, políticas públicas já existentes na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, que foram reforçadas pelo marco legal da primeira infância. E o Tribunal de Contas, então, de Mato Grosso do Sul, também tomando parte, agindo até aqui no Estado, sendo pioneiro na defesa da implantação das políticas relacionadas à primeira infância, em 2013, no ano passado, aprovou a Resolução 185, de 19 de abril, e a partir disso nós passamos a convidar todos os municípios, câmaras municipais, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público e Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul a criarmos um grupo de trabalho para a gente efetivamente concretizar esses direitos, que são básicos, direitos relacionados à educação, à saúde, à assistência social, para que a criança tenha um desenvolvimento salutar, do 0 ao 6. Todos os cientistas entendem que é nessa etapa do engatinhar que
nós passamos pelo amadurecimento cerebral, desenvolvimento do nosso, da nossa cognição afetiva, equilíbrio emocional, racionalidade. Então, essa é uma etapa sensível. Se a gente não atuar agora, a gente paga um preço muito caro. Melhor do que reparar o erro, é prevenir qualquer lesão e agressão aos direitos das crianças. Doutor, nós sabemos que a nossa Constituição é a base de tudo. De que forma a Constituição Federal se articula com esses instrumentos normativos e também com a nossa resolução? Bom, a Constituição Federal é a base de tudo. Nenhum ato normativo no país pode contrariar, vilipendiar a Constituição Federal. Tudo que contraria a Constituição Federal é inconstitucional, não tem validade nenhuma. Agora, a Constituição, lá no artigo 23, já diz que é competência comum, quer dizer, é obrigação de estados, municípios, Distrito Federal, União Federal, quer dizer, das 3 esferas de governo, promover políticas públicas que assegurem a plenitude da saúde pública às crianças, a plenitude de uma educação de qualidade às nossas crianças, aos nossos jovens, e em todas as demais áreas sociais propiciem o acesso aos direitos básicos. Mas de nada adianta a Constituição enunciar isso como obrigação se no âmbito estadual a gente não tiver uma legislação forte para isso, e mais do que isso também, o orçamento público efetivamente voltado à concretização. Porque não adianta assegurar numa simples folha de papel os direitos da criança, se esses direitos só existirem no papel, né? É preciso que a letra legal se torne uma vivência prática, se torne um direito efetivamente usufruído pela criança. Então, hoje, a grande luta que nós temos, e o presidente Gerson Domingos e o conselheiro Célio, que é o coordenador desse Comitê da Primeira Infância, eles têm se empenhado energicamente, conseguiram que tanto o governo do estado quanto os municípios passem a disponibilizar nos seus orçamentos rubrica específica para a concretização desses direitos das crianças relacionados ao primeiro até o 6º ano de vida. O conselheiro Célio, que é o coordenador, como o senhor já citou, ele sempre fala, né, nos seus discursos que agora o grande desafio é fazer com que essa resolução, esse programa, ele se torne um ato de governo, porque aí é algo que passa a ser uma obrigatoriedade, né? Sai do Tribunal de Contas, é óbvio que a gente vai continuar todo o nosso trabalho aqui dentro e fora também com os jurisdicionados, mas vira um ato de governo. Correto. Essa é a nossa principal missão, né? Sair da mera enunciação teórica para a concretização desses direitos. E o conselheiro Célio é o grande timoneiro deste comitê integrado da primeira infância e tem feito um grande trabalho, né? O governo do estado já disponibilizou no orçamento que vigerá para o ano que vem uma rubrica específica para os direitos das crianças do 1º ao 6º ano de vida, em especial para erradicação do déficit de vagas nas creches. E o conselheiro Célio tem trabalhado agora, está numa força-tarefa, convocando prefeito por prefeito, presidente de Câmara por presidente de Câmara, para que eles não só elaborem o plano municipal da primeira infância, mas incluam no orçamento dos municípios para o ano que vem, para os gestores que ingressam em 1º de janeiro do ano que vem, verba específica para a concretização desses direitos, em especial para zerar o déficit de vagas nas creches e concretizar os demais direitos relacionados à educação, à segurança da criança e à sua saúde. Doutor, a resolução que instituiu o programa, ela tem 12 incisos, sim, certo? Sim. E desses 12 incisos, praticamente a maioria já foi executado, né? Começamos aí com essa mobilização interna, depois externa, agora nessa fase da elaboração do plano. E no último inciso, que é o 12º, ele trata dessa questão dos termos de cooperação, que é o trabalho da dimensão de boas práticas. Qual que é a importância, doutor, de buscar parcerias e exemplos que deram certo em outros tribunais, trazendo aqui para Mato Grosso do Sul? Fundamental, né, Silvia? Você me conhece, não é de hoje, né? Você pediu para eu que não confessasse, mas fui professor da Silvia na Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos, na Vila Nácia, lá no ano de 1996. Não é que nós temos
muita experiência, que a gente foi muito precoce. Exatamente. Né? Mas e lá naquela época a gente já ouvia dizer aquele velho adágio, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, irmanados, de mãos juntas, nós temos muito mais capacidade de convencimento, poder de articulação e eficácia nas nossas ações. Nós já realizamos termo de cooperação com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e o nosso Ministério Público, a doutora Vera, Procuradora de Justiça Vera, a desembargadora Elizabeth e a defensora pública Débora, são as nossas 3 madrinhas nesse programa. Fizemos um termo de cooperação com a Somasul e a Somasul tem nos auxiliado muito, instando todos os gestores, secretários municipais de saúde, educação e assistência social e prefeitos a incluírem nos seus orçamentos que vigerão para o próximo ano, rubrica específica, orçamentária específica para a primeira infância e a elaborarem o plano municipal da primeira infância. E veja você, sem esse abraço a essa causa nobre da Somasul, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública, e agora assinamos um termo recente com a União de Câmaras também, mas sem esse abraço conjunto, dificilmente a gente teria alcançado tão bons resultados profícuos em tão pouco tempo. Sinal de que estamos no caminho certo, porque vários parceiros de peso importantes se agregam nesse projeto. Isso que o senhor pontuou é muito importante. O programa tem 1 ano, recentemente fez 1 ano, a sua instituição, e nós já colhemos resultados concretos desse programa. Há muitos. Nós tivemos, inclusive, na verdade não pude acompanhar, essa viagem eu não pude fazer, mas o presidente Gerson Domingos vai me liberar para ir numa próxima, né? Mas o nosso comitê teve em Alcinópolis, né, recentemente, e pôde testemunhar a revolução que aquele município experimentou na primeira infância. Já vinha fazendo a sua parte com incentivo do Tribunal de Contas, foi muito além. Vocês estiveram recentemente também em Brasilândia, a convite do prefeito daquele município, para orgulhoso e com razão, né, para mostrar os resultados angariados na primeira infância, sobretudo após o estímulo dessa Corte de Contas. E eu acho que ao longo do caminho os resultados virão. A gente vai colher muitos exemplos vívidos de que vale a pena suar um pouquinho a camisa, investir numa causa nobre. Às vezes a gente tem uma pedra no meio do caminho, mas a gente contorna aqui e acolá, às vezes é mais difícil, mas a gente acaba superando. Quando a causa é nobre e as nossas crianças são tudo que nós temos de importante nessa vida, de legado experimental, e quando a causa é nobre, vale a pena investir porque os resultados vêm e todos se engajam nesse projeto. Nós falamos muito sobre isso, dessa questão de investir nos primeiros anos de vida de uma criança, porque a gente está falando de futuro. Sim. Né? A gente está cuidando agora, preparando esse terreno, buscando políticas públicas, qualidade de vida em saúde, em educação, em assistência social, porque nós queremos plantar agora para colher no futuro. Sem dúvida. E são muitos os projetos que começam a ser semeados agora, por iniciativa do nosso presidente Gerson Domingos, do nosso conselheiro Célio, e que vão frutificar no futuro. Por exemplo, na área de transporte coletivo, o que se rascunha hoje como ideal, uma proposta do Tribunal de Contas que está sendo apresentada para os gestores municipais, para a Somasul, para os parceiros do comitê, é uma revolução, né? Você saber exatamente qual a quilometragem rodada por ônibus, onde o seu filho está, quem são os motoristas, tudo isso no aplicativo disponibilizado gratuitamente ao município, aos órgãos fiscalizadores, aos alunos e aos pais, né? O pai, no seu celular, vai saber exatamente onde o ônibus está, qual o trajeto está, se o seu filho está ou não no ônibus, se foi ou não à escola, e você vai pagar o transporte escolar efetivamente pelo quilômetro rodado, né? Porque nós vamos saber exatamente qual o quilômetro rodado. Você hoje já pode transplantar também uma tecnologia similar para saber a respeito de quantas crianças estão em creches imatriculadas
devidamente matriculadas, qual o déficit, o que pode ser feito, quanto custa um aluno, uma criança numa creche no município, quanto custa no outro, por que essa diferença de preço? Olha, teve essa diferença por tal e qual problema, então vamos otimizar, tudo isso está, essa união de esforços foi capaz de unir mentes que foram dando aso à imaginação e engendrando projetos que vão revolucionar, tenho certeza, se não resolver todas as mazelas que afligem a primeira infância, mas vão minimizar muitas delas, né? A questão da vacinação, busca ativa, com tecnologia, tudo isso está sendo pensado, sendo engendrado e passado aos nossos parceiros. Inclusive, as divisões de fiscalização já estão em loco nos municípios, realizando esse trabalho de fiscalizar na educação, no transporte escolar. Tivemos recentemente também na área da saúde a questão das vacinas. Então, esse trabalho de fiscalização ele já está funcionando a partir deste ano. Ah, sim. Aqui eu rendo as homenagens aos nossos chefes de divisões, né, aos nossos auditores, têm feito um trabalho exemplar na fiscalização escorreita da boa aplicação do recurso público e na segurança do transporte escolar e na eficiência dos programas de saúde pública. Doutor, quais são os principais desafios que o senhor enxerga na implementação de boas práticas? Olha, quisera eu ser um oráculo de todos esses desafios e ter uma solução certeira, né? Mas são muitos. Eu acho que nós conseguimos, e aqui o Dr. Célio apresentou um estudo, radiografar já o déficit de vagas nas creches. Isso é um problema muito grave, né? Porque hoje muitas mulheres estão fora do mercado de trabalho porque não têm onde deixar o seu filho, ou vão trabalhar e corre-se o risco de que o filho, na ociosidade, se perca com maus exemplos colhidos na rua, né? Há também um problema grave, participei recente de uma reunião técnica em que o índice de vacinação caiu, né? E a gente tem que melhorar tudo isso, mas para tudo isso há solução, e sobretudo com recurso à tecnologia e com os parceiros de sempre, e o tribunal ativo na fiscalização. Por isso que é importante que todos os municípios assinem o termo de cooperação. A SomaSul assinou, e dos 79 municípios, 78 já tinham assinado. Tem um, não vou falar o nome, né, conta o milagre, mas não o santo, né, mas tinha um que ainda não havia assinado. Nós estamos dialogando, indo atrás, e tenho certeza que ele vai assinar, porque essa não é uma causa de A, B ou C, é uma causa da sociedade campograndense, sul-mato-grossense e brasileira, né? A boa gestão dos recursos destinados à primeira infância. Então, nós estamos fazendo a semeadura e a colheita virá, com certeza, para otimizar a aplicação dos recursos públicos na primeira infância. Doutor, para nós finalizarmos, olhando para o futuro, quais são as perspectivas de avanço, né, na garantia, né, do direito das crianças de 0 a 6 anos? As perspectivas são as melhores possíveis, né? Você veja que o SUS tem evoluído, tem muitas mazelas, sim, tem muitos problemas, sim, mas o sistema como um todo tem evoluído. A educação das crianças, né, também tem evoluído. Antes era hábito comum as crianças entrarem só, às vezes, isso eu falo da minha época, né, que foi ontem, né, Silvinha, não vamos falar, mas tinha criança que só entrava ali na educação infantil na primeira série, né? Hoje você já fala que tem que passar por uma pré-escola, tem que entrar lá desde tenra idade, tem que ter cuidado. Tudo isso vai evoluindo. Agora, o importante é que a gente incuta no nosso espírito a importância desse programa, assimile o que a ciência já nos ensinou, que é importante investir agora, nessa jornada inicial de 1 a 6 anos, quando há o amadurecimento das áreas cerebrais relacionadas à racionalidade, equilíbrio emocional, memorização, iniciação social e afetiva, da socialização social e afetiva da criança, para que a gente não pague um preço caro. Investir agora é assegurar um futuro de qualidade. As perspectivas são as melhores possíveis, inclusive porque
além da boa vontade, que eu tenho certeza que os gestores públicos terão, além do diploma normativo, o arcabouço normativo, já ter preparado o terreno e elencado quais são os direitos básicos das crianças que devem ser assegurados pela sociedade e pelos poderes públicos, além disso, da boa vontade, da legislação indicar, poder público precisa fazer isso e isso, nós temos também, dentro desse termo de cooperação, né, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e o agente de controle externo, Tribunal de Contas, fiscalizando para garantir que cada centavo público seja efetivamente bem aplicado e garanta um futuro de qualidade para as nossas crianças. Quais serão os próximos passos da dimensão Boas Práticas? Olha, hoje nós estamos trabalhando se Deus quiser, eu não sei nem se eu poderia adiantar isso aqui, né? Dá um mas spoiler nós estamos. Pra O doutor Célio talvez fique bravo comigo, mas eu e a professora Sandra estamos tentando trabalhar na conquista de um selo, né? Inicialmente nós pensamos com a Unicef, mas também pode ser com outro parceiro, para premiar os municípios que conquistem essas metas, alcancem as metas estipuladas pelo Marco Legal da Primeira Infância, o Pacto Nacional da Primeira Infância, né, que sejam premiados com este selo. E esse selo, pela sua credibilidade, tem o potencial de trazer, de abrir as portas para o município para investimentos sem fim, né? Nós também estamos identificando, radiografando exemplos de boas práticas, como, por exemplo, o programa Família Acolhedora, que é uma iniciativa até da desembargadora Elizabeth, do nosso Tribunal de Justiça, aquelas crianças que são retiradas da guarda do pai, da mãe, que sofreram abuso, passaram por histórico de violência, para que não sejam deixadas no abrigo. Às vezes tem um incentivo para uma família que se disponha a acolher, a dar calor humano, porque não é só dar um teto, só dar um abrigo, a garantir a comida. Às vezes a criança precisa de acolhimento, precisa de calor humano, faltou isso, né? E isso ela tem muito mais condição de receber no seio de uma família do que num abrigo onde ela vai estar bem guardada, claro, mas vai faltar essa figura do pai, da mãe, né, dessa família. Então são exemplos como esse que a gente está querendo também colocar no nosso portal e disseminar para incentivar que todos os municípios, hoje acho que já são mais de 40 municípios que adotam esse programa Família Acolhedora, dão uma ajuda, uma bolsa à família que se propõe a fazer esse trabalho nobre, mas a gente quer pegar esse exemplo e levar para os 79 municípios, né, que não fiquem em 40, em 50, em 70, que alcance a universalidade dos municípios de Mato Grosso do Sul, né? Então a gente está pegando esses exemplos e trabalhando no selo Unicef, se Deus quiser, para premiar os municípios que investam na primeira infância. Acho que já falei demais, quero agradecer a participação, externar aqui a minha grata satisfação de participar do nosso videocast TCMS, que é um programa da mais alta qualidade. Doutor, obrigada pela sua participação aqui conosco. Parabéns pelo trabalho desenvolvido, né? Nós sabemos que é uma ação voluntária de todos os integrantes que fazem parte das dimensões que estruturam o programa, e a gente sabe do empenho e da dedicação de cada um de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui e hoje nós entrevistamos o responsável pela dimensão Boas Práticas e também chefe da consultoria jurídica do TCMS, Dr. André Puccinelli Júnior, que trouxe um panorama acerca das ações desenvolvidas pela dimensão Boas Práticas. Obrigada por nos acompanhar em mais esse episódio e até a próxima!